Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informação importantíssima do mercado da bola do Corinthians. O Timão devolveu Mateuzinho ao Flamengo e eu vou te trazer com exclusividade os detalhes disso. Eu vou trazer uma cláusula com exclusividade que havia sido alinhada por quem negociou pelo Corinthians, que era uma vergonha. O Corinthians tentou voltar atrás e o negócio melou. Vamos também falar sobre Lucas Veríssimo. Resumindo, foi dinheiro. O Corinthians não pagou e perdeu o zagueiro. Se resume assim, eu vou explicar essa história mais uma vez para vocês, com alguns detalhes novos. Tem também Garro, hein? O Corinthians pode perder o argentino que estava no Talheres. Enfim, a grana ainda não rolou. O Corinthians ainda não pagou o clube argentino. Vamos também falar sobre um problema de Gustavo Henrique, que pode demorar para que o zagueiro estreie com a camisa do Corinthians. E tem também, claro, o Corinthians tendo que arcar com a multa da PixBet. Enfim, é um blend para o corintiano realmente ficar com dor de cabeça. Às vezes tem café que deixa a gente com dor de cabeça. A coisa, você viu que a manchete hoje teve que ser 5, né? Esticou, é um blend esticado, tá? Primeiro, algumas informações que a gente tem que repercutir com vocês, tá? Que são muito importantes, né? Já teve dirigente do Corinthians confirmando aquela informação do canal Café do Setorista, dos Neymar Whites de 300 milhões que podem pintar. Enfim, vamos aguardar para ver se vai fechar. E uma informação polêmica, né? O Corinthians vai ter que arcar com a multa da PixBet, tá? É uma informação importante, porque o Corinthians, né, na apresentação, o presidente Augusto Melo disse que a nova patrocinadora master do Corinthians que arcaria com essa multa, né, de 30 milhões. Como existe já um contrato que, né, teve um ano já de duração, a multa cai para 20 milhões. Tudo bem, o Corinthians recebeu 370 milhões, mas vai ter que pagar essa multa de 20 milhões. Tem gente que acha que é pouco, né? Fala, o Corinthians está recebendo 370 milhões e estão achando ruim que vai ter que pagar uma multa de 20. Primeiro, que o Corinthians não tem dinheiro nem para pagar os jogadores que comprou, tá? Segundo, que esse novo patrocinador do Corinthians vai pagar 10 milhões por mês, tá? 10 milhões por mês. E o Corinthians tem que pagar no ato agora 20 milhões. Então, o Corinthians não tem esse dinheiro, tá certo? Então, é ruim sim, tá? Vamos parar de, né, enfim, de escrever aí, de passar pano, porque essa é a verdade, entendeu? Essa é uma informação ruim, uma informação negativa. Infelizmente, nós queríamos estar aqui trazendo informações melhores para você, mas o Corinthians vai ter que pagar essa multa de 20 milhões, sendo que recebe 10 milhões por mês do novo patrocinador. Como vai conseguir esse dinheiro, eu não sei. Enfim, mas essa informação é importante para trazer para vocês aqui. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Falando do Gustavo Henrique, né, dando a fonte aqui, o meu Timão trouxe uma informação importante hoje, que o zagueiro de 30 anos apresentou um déficit de força muscular em uma das pernas, tá? E vai necessitar de cuidados especiais, né, de fisiologistas e preparadores físicos do Corinthians. Por isso, né, o jogador vai demorar ainda para fazer a sua estreia. Então, o Gustavo Henrique não fica à disposição, mesmo inscrito, né, na competição, no Campeonato Paulista, não fica à disposição para o jogo desta quarta-feira, né, vai desfalcar o Corinthians no jogo contra o Ituano, enfim, e por isso veio aquela informação que eu trouxe, né, para quem duvidou, que eu falei que o Corinthians está atrás de um zagueiro no mercado, e eles querem um zagueiro para ser titular, um zagueiro top, enfim, vamos aguardar. O Corinthians está em busca de um zagueiro, porque não tem zagueiro, o Corinthians está indo para enfrentar o Ituano apenas com os 2 titulares, tá? Então tá aí mais uma informação para vocês, importante. Cadê o Pix? Corinthians ainda não pagou a entrada para comprar o jogador Garro, tá? Para comprar o meio-campista Rodrigo Garro do Talheres. Isso é importante a gente falar. O jogador dificilmente vai estar em campo contra o Ituano, tá certo? É mais um reforço que não vai poder estrear por conta de grana, tá? O presidente, né, o presidente do Talheres deu uma entrevista lá na Argentina, tá? Falando, né, sobre o assunto, abre aspas para ele, falta o pagamento do Corinthians, já começa assim as aspas, que espero que seja feito entre segunda e terça-feira, não é? Vendemos um percentual dividido com o Instituto de Córdoba
com uma série de situações de uma possível venda futura. Mas o que o Tadieres tinha, vendemos 100%, né? Disse aqui o presidente do Tadieres, né? Que foi em uma entrevista reproduzida pelo jornalista Martim Campilai, especialista aí na cobertura do clube argentino. Enfim, já a resposta do diretor do Corinthians, né, o Rubão, é uma resposta que, se você prestar atenção, ela não faz sentido nenhum. Abre aspas sobre o Garro, né? E tem gente que ainda põe a manchete, explica, diretor atualiza a situação. Não tem nada aqui, não tem nada de explicação. Olha só, é documentação só, ponto. A parte financeira já não cabe a mim. Isso, né, 20 milhões, aí não sei se foi pago, eu não sei se foi pago ou se não foi pago. Então não é só documentação, desculpe. Na mesma frase ele fala que que é só documentação, e na mesma frase, ele, como diretor de futebol do Corinthians, ele não sabe dizer se foi pago ou não foi pago. Alguma coisa está errada. Desculpa. Se você fala que é só documentação, então, se é só documentação, enfim, é um visto, é a inscrição, é o BID, alguma coisa. Só documentação é quando já foi comprado, foi pago. Então não pode falar que é só documentação e na mesma fase falar que não sabe se foi pago ou não. Eu prefiro acreditar no presidente do Tadieres, com todo respeito, tá? Infelizmente, né, o Corinthians passando situações aí vexatórias no mercado da bola. Isso tem que mudar. A informação do Goal, que eu confirmei mais uma vez, e na verdade foi uma informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista, para quem assistiu a live de sábado à tarde, tá? A live de sábado à tarde, quando eu fiz um plantão para falar da saída do Lucas Veríssimo. O que eu vou falar agora? Isso foi exclusivo do canal Café do Setorista. Enquanto muita gente dizia que a primeira prestação do Corinthians era em outubro, que ainda, né, não precisava pagar uma entrada, eu havia falado para vocês que o Corinthians não havia pagado, inclusive está lá no meu Instagram gravado também com exclusividade, né? Me siga no Instagram, tá? Me siga, que é importante também. Você que para a gente pegar, para você receber informação em vídeos curtos também, tá? Me siga no Instagram, Samir Carvalho _jornalista, que é muito importante você me seguir lá, tá bom? Então, olha só, Samir Carvalho _jornalista, e me segue lá depois. Eu havia inclusive dado lá no Instagram e aqui, o Corinthians tinha uma entrada para pagar. Eu confirmei isso com 2 fontes, tá? E digo mais, hein? Eu confirmei com uma fonte ligada ao jogador e uma fonte ligada ao Corinthians. O Corinthians tinha uma entrada e não pagou. E pelo fato de não ter dinheiro para pagar essa entrada, perdeu o Lucas Veríssimo. Se o Corinthians tivesse pagado, o jogador tinha assinado, todo mundo tinha assinado, acabou. Porque você só assina contrato, e voltamos no caso do Tadieres, do Garro, aquela coisa, só falta a documentação e não sei se pagou. Você só tem a documentação e você só tem a assinatura quando você paga, amigo. Essa é a verdade. É a mesma coisa que você comprar um produto. Pagou, você leva. Não pagou, meu amigo, você não leva. Não tem essa. O Corinthians tinha, sim, uma compra feita a prestações, tá? Uma compra feita em 4 vezes, mas não pagou a entrada. E pelo fato de não ter pagado a entrada, perdeu o jogador porque o time do Catar chegou e levou. Viu a brecha, levou. Então é isso. O Corinthians está perdendo jogadores no mercado da bola por falta, né, claro, de dinheiro, né, principalmente, e por incompetência nas negociações de quem está negociando no mercado, tá? De quem é o responsável por negociar com os clubes no mercado, tá? Realmente deixando o Corinthians numa situação muito difícil. Gente, comenta aqui embaixo, o Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo por falta de grana e de pagamento. O jogador, o jogador foi ingrato, o jogador foi embora. O jogador sempre vai fazer isso. Se você paga, você obriga o ingrato a ficar. Acabou. Acabou. O ingrato joga. Acabou. Tá? Então comenta aqui embaixo, porque agora, meu amigo, você vai ouvir coisa inacreditável que eu vou te... Inclusive, eu ia dar como exclusivo, tá? Ia dar como exclusivo a informação que o Corinthians devolveu o Mateuzinho. Como gravar o vídeo demora mais, né? Quando eu tava gravando, me mandaram o link do GE aqui. Só que mesmo assim, eu tenho com exclusividade os detalhes disso. Eu tenho algo aqui para dizer que ninguém deu, tá? Que vai te deixar de cabelo em pé. O Corinthians, enfim, eu disse para vocês que era um problema muito sério e que o caso Lucas Veríssimo, né, fez as pessoas não entenderem que o caso do Mateuzinho era muito sério.
O Corinthians tinha um jogador treinando lá que não havia sido contratado. Cara, se isso não é amadorismo, eu não sei o que é. E a gestão do Írio, que eu critiquei por 3 anos e falei como o pior presidente da história, não teve algo tão amador como isso. Um jogador treinando no clube, de um grande clube do Brasil, com a camisa do Corinthians, aparecendo inclusive nos vídeos institucionais do clube, e que não era do clube. Isso é inacreditável. Mas quando eu falei para vocês, eu falei para vocês se atentarem a esse caso do Mateuzinho, reclamaram comigo, é um absurdo. E agora o jogador, né, é devolvido ao Flamengo. Além da cláusula de vitrine, a cláusula, na verdade, de compra, né, de obrigação de compra, que o Corinthians queria estipular por 6 milhões de euros, o Flamengo queria outro valor. Vocês não sabem o que o Corinthians tinha negociado com o Flamengo. Que quando alguém viu lá, tá? Depois que a pessoa que negociou tudo com o Flamengo, aquela amizade boa com o Flamengo, negociou tudo, quando foram ver aquilo, não acreditaram. Sabe o que tinha? Sabe o que tinha? O Corinthians pegou o jogador do Flamengo. Se o Flamengo quisesse pedir o Mateuzinho de volta no meio da temporada, tinha uma cláusula que o Flamengo podia fazer isso. É inacreditável. É inacreditável. A grandeza do Corinthians não pode permitir isso. Eu vou falar muito mais sobre isso no Café da Fiel. Como é que pode ter uma cláusula? Por isso que eu falei para vocês que eu ia trazer com exclusividade essa informação do Mateuzinho devolvido, tá? Como é que pode, gente, na minuta do contrato, tá? E o Corinthians depois corrigiu tudo e mandou outro para lá, e eles não quiseram mais assinar. Tinha lá que se algum jogador do Flamengo se machucasse, acontecesse alguma coisa, esses detalhes de machucar não tinha, claro. Tinha lá que o Flamengo podia pedir o jogador de volta, tá? Quando quisesse. Então aí vem o comentário que eu ia fazer, que aliás fizeram para mim isso, né, quando a fonte me passou. Se algum jogador do Flamengo quebra a perna lá, o Wesley, né, enfim, os jogadores da posição, acho que é Varela, o outro, né, aí o Flamengo podia pedir de volta. E respaldado no contrato. Gente, tinha tantos absurdos que foram aceitos, sabe? Futebol não é assim, traz aí o jogador para cá, manda ele viajar, vem para cá. Não é. O Corinthians é muito grande para sobreviver a tudo isso, hein, gente? Salve, fiel torcedor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meus amigos, nosso timão tá se reformulando aos poucos aí, né? A gente conseguiu a vitória aí contra o Guarani de 1-0. Foi um jogo aí bem sofrido, foi um jogo muito sensal aí, né? O Timão atacou mais aí pela lateral direita com o Fagner, né? Que infelizmente aí o Corinthians tentou aí uma sombra dele, né? Mas melhor negociação acontece no futebol. Agora procurar um novo lateral direito também da altura aí do Mateuzinho, né? Então o Timão tá se reformulando aos poucos. O Corinthians está em busca de novos reforços, inclusive para o meio de campo, para o ataque, né, que é mais do que necessário, né? Então, se você curtiu esse vídeo, seu like, seu notificações. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.